E hoje, pessoal, já vi que temos perguntas aqui, nós vamos conversar sobre trombose e trombofilia. E nós temos um depoimento da estudante Niedia Arruda. Vamos conferir. Tenho uma avó que ela tem um câncer e aí o câncer dela tá ligado à medula óssea. E em decorrência disso, ela teve trombose por conta da condição dela de acamada. E aí o tempo que ela ficou também em deslocamento, juntou com algumas medicações que ela tomava que a gente não imaginava que tinha, mas o médico tinha comentado que seria uma consequência da quimioterapia. E acabou que infelizmente ela deu, quase todas as veias dela ficaram obstruídas e aí teve muita complicação, ela ficou bastante inchada, a perna dela ficou com bastante vermelhidão, sabe, bastante rubor. E aí com a medicação também ela voltou a se locomover e conseguiu reverter essa trombose, mas direto a gente fica com aquele receio, né, se pode ou não voltar. Muito obrigada, querida, pelo seu depoimento, dê um beijo aí na sua avó. E é sobre isso que a gente vai conversar, né? Sobre essas dúvidas que a gente tem em relação à trombose, à trombofilia, que muita gente desconhece. E nós vamos tirar todas as suas dúvidas agora com a nossa convidada, a angiologista Viviane Verônica, que está com a gente aqui. Viviane, muito obrigada, que prazer te receber. Eu que agradeço, Mônica. E é interessante o depoimento da Niedia, né? Justamente porque vem essa preocupação. Quando tem um caso de trombose, estava me falando que o câncer já é um fator a ser considerado. Esse medo, como é que a gente lida com ele antes da gente conversar aqui mais a respeito das duas situações? Acaba sendo um receio muito grande para quem tem o diagnóstico, né? Que a pessoa chegou ali, ela teve o diagnóstico da trombose e o que a gente mais precisa é saber que esses fatores aí a que ela já estava sujeita são riscos que vão se somando e vão aumentando a probabilidade de dar a trombose. Quando a pessoa é orientada a partir do momento que já existe um diagnóstico de um desses fatores, a gente já pode, para tentar minimizar esse medo, né? Exato. Tentar orientar algumas coisas que podem ser feitas para minimizar o risco de ter a trombose. E começaria por? Por exemplo, no caso dela, foi interessante, né, ela ter falado, porque ela falou que a avó tem câncer. O câncer entra como sendo uma trombofilia adquirida. Por quê? O que é a trombofilia, já que nós estamos aqui, né? Vamos explicar. A trombofilia é simplesmente um estado que torna a pessoa mais propensa a ter a trombose. Então, existem alterações no corpo da pessoa que a deixam com maior probabilidade de ter a trombose. No caso deste relato, foi justamente o câncer. O câncer já é um fator que causa algumas alterações no corpo, no sangue, no fluxo sanguíneo, que predispõe a trombose. O que mais que ela falou? Ela estava acamada. Aí a gente vem para um fator de estase, que é quando a pessoa, o fluxo, como nós estamos vendo aí, o fluxo sanguíneo, o que acontece? Com o fato de a pessoa ficar acamada, esse fluxo ele tende a se lentificar. Então a pessoa se mantém ali por longos períodos na mesma posição. Um idoso, às vezes não tem uma musculatura forte, não é trabalhada essa musculatura ali para melhorar o fluxo, o que acontece? Pode ali desencadear a trombose. Esse aqui, essa imagem, né, a Viviane trouxe pra gente para que nós possamos entender. Esse é o coágulo? Exato. Pra gente poder ver, né, tá ali o vaso. Quando ele começa a se formar, por mais que às vezes ele se forme pequeno em algumas válvulas, vai havendo aglutinação de fatores de coagulação que eles são bons para o nosso organismo. É necessário que a gente coagule. Se você tiver um ferimento, aquilo ali precisa estancar o ferimento. Entendi. Porém, quando isso se desregula por esse excesso de fatores de coagulação, aí ele pode formar sem ser necessário, sem ser para estancar um sangramento. E aí, no caso, ele obstrui, às vezes, um vaso,
Na maioria das vezes, quando nós estamos falando aqui da trombose, a gente está falando da trombose venosa. Aí nós estamos falando do retorno do sangue. A gente fala mais dela, por quê? Porque ela tem como consequência super importante a embolia, que é ali, ó, quando formou o coágulo, na maioria das vezes no membro inferior, se esse coágulo se deslocar, ele pode parar no pulmão. Aí, nesse caso, ele vai parar na artéria pulmonar, obstruindo uma artéria importante, responsável pela oxigenação. E a pessoa pode ter falta de ar, são sintomas já bem mais graves, que pode até chegar à morte. É sobre isso que a gente está conversando e claro que você participa com a gente depois dessa explicação incrível da nossa convidada, Viviane Verônica, e a gente tem a Madu Peixoto, né, que ela pergunta sobre a questão da alimentação. Vamos conferir. Vamos. A minha pergunta é se existe alguma dieta ou algum alimento que pode ajudar no tratamento da trombose. A gente não entrou ainda no tratamento, mas essa pergunta dela é importante, né, porque a alimentação pode ser um fator de risco quando não olhada com atenção? Vamos lá. O que acontece? Quando a gente vai falar em termos de uma vida não saudável, né? Que a gente vai para o lado de uma alimentação que vai sobrecarregar e às vezes deixar, por exemplo, a privação da água, eu diria que é o principal fator aí quando ela fala da alimentação. Ai, ó, isso mesmo. Aguinha. O que acontece? O fluxo ali que a gente viu do sangue, se o sangue vai se privando de água, a desidratação vai tornando esse sangue cada vez mais grosso. O sangue mais grosso, ele tende a se coagular com maior facilidade. Para ele passar e fluir ali no vaso sanguíneo, é como se ficasse mais difícil, vamos imaginar assim. E aí, esse fluxo lento vai decorrer no final em coagulação. Lógico que isso, às vezes, vai se somando a outros fatores. Porém, quando você pega uma pessoa que está desidratada, né, que aí vem o fator, digamos, alimentação, e aí ela fica por longos períodos acamada, pensa, então nós estamos somando dois fatores de riscos importantes que vão resultar, às vezes, na trombose. E não é só das mulheres, os homens também podem ter. Tem uma probabilidade, dependendo do fator de risco, ele atinge de forma igual homens e mulheres. Quando a gente fala em cirurgia, que vai permanecer por longos períodos acamado, aí a grande questão da mulher é porque o fator hormonal, ele é um fator de risco. E aí a gente leva para o lado de que as trombofilias, que são, né, essas alterações que aumentam a probabilidade de ter a trombose, acometem a mulher na sua idade fértil, na gestação. E aí a gestação em si é um fator de risco. Entendi. E aí se a pessoa já tem uma predisposição genética para ter a trombose, e ainda assim ela está passando por esse período, gestante com uma trombofilia, e agora? Aí é nesse momento que aí a gente vai, às vezes, entrar com alguns tratamentos específicos, uns cuidados específicos para a mulher. Vou fazer uma pausa com a doutora Viviane Verônica, angiologista. Eu sei que você está aqui com as suas perguntas, já ela vai nos ajudar tirando essa dúvida, né? Sossegando o seu coração a respeito desse assunto. Já volto com você, Viviane. De volta com a doutora Viviane Verônica, nossa angiologista aqui, falando sobre trombofilia e trombose. Aliás, ela vai estar naquele ciclo de palestras que daqui a pouquinho a Tatiana traz pra gente. Eu quero trazer as perguntas do pessoal. A Priscila, que está lá no Novo Mundo, diz que fez uma ressonância do abdômen total. E aí ela descobriu que tem varizes pélvicas. Isso pode ser um risco de trombose, Viviane? Na verdade, as varizes pélvicas podem vir em decorrência de alguma compressão. E aí, esta compressão, sim, pode ser um risco de trombose. Nós temos a síndrome de Cocket, que é o quê? É uma variação anatômica que existe, em que a artéria passa por sobre a veia, exercendo uma pressão. Todos nós temos isso no nosso organismo, a anatomia é essa. Em algumas pessoas, essa compressão ela é maior.
de forma que a veia é como se ela ficasse achatada. Entendi. E ao acontecer essa compressão, tanto dificulta o retorno venoso, fazendo a formação dessas varizes pélvicas e pode predispor à trombose nesse local de compressão. Porque era o que a gente estava falando, a gente não falou que toda vez que o fluxo, se ele fica mais difícil, se fica mais lento, pode predispor à trombose. Então, nesse caso, é interessante avaliar se a causa das varizes pélvicas tem a ver com alguma dessas compressões. Tá. A Gabriela, de 19 anos, disse que teve trombose aos 17, na perna direita, da virilha ao pé, cerca de 6 trombos. Depois de dores intensas, né, e cisto nos ovários, a perna inchou, escureceu e doeu. Os médicos disseram, passaram anticoncepcional para o cisto. Ela ficou 3 semanas deitada, o que foi suficiente para dar trombose. Fez novos exames, ficou com cicatrizes nas veias, mas a minha perna ainda está inchada depois de 1 ano, é normal? Várias informações Várias aí pra gente informações poder da nossa explicar. Gabriela aqui, né? O que acontece? Por exemplo, quando a gente pega ela aí com 19 anos, a primeira coisa que vai fazer é iniciar um tratamento imediato para trombose. Assim que faz o diagnóstico, inicia o tratamento. Porém, passou o período, conseguiu recanalizar a veia, passou um período de maior risco, quando você suspende a medicação, é a hora de fazer exames para investigar o fato de uma pessoa jovem, rígida, ter tido uma trombose. Para a gente saber se ele está só ligado ao uso do anticoncepcional, como ela falou, ou se ela é uma das pessoas que já tinha a trombofilia, que é, às vezes, alguma alteração no sangue que já predispõe. E aí, nesse caso, o que iria acontecer? Uma pessoa jovem, se ela tem trombofilia, inicia o uso de anticoncepcional, que é mais um fator de risco. Permaneceu longos períodos aí, pelo que ela disse, né? Deitada, acamada. E ainda se somou aí uma desidratação, a gente vai só somando fatores de risco que vão desencadear na trombose. O que precisa às vezes ficar claro é que, por exemplo, nem toda pessoa que tem a trombofilia vai desenvolver a trombose. Tem muitas pessoas que às vezes têm alterações genéticas em relação a uma predisposição, mas todos os outros fatores de risco ela eliminou da vida dela, porque ela é uma pessoa saudável, que bebe bastante água, que faz atividade física, não permanece longos períodos na mesma posição, ela sempre levanta, movimenta, e às vezes quando é necessário permanecer longos períodos nessa posição, por exemplo, uma viagem de 9 horas, 11 horas que a gente costuma, se às vezes for fazer uma viagem internacional, aí entra o uso da meia de compressão, algumas coisas que a gente pode orientar. E aí, é necessário, quando a paciente vai iniciar um anticoncepcional, por exemplo, uma investigação. Eu tenho que perguntar se tem história de trombose na família, eu tenho que perguntar os hábitos da pessoa, eu tenho que fazer toda essa orientação para minimizar esse risco. A Adriana do Portal do Vale teve um acidente de moto e aí teve um início de trombose. Até hoje o médico não avaliou, continua tomando remédio, agora não falou que remédio que é. Então, aí vem o trauma como um fator de risco importante. Se houver uma lesão do endotélio, né, que é a camada interna do vaso, a partir do momento que ela foi danificada, aquilo ali desencadeia a coagulação. Então, isso é normal. Se eu tive um trauma, vai desencadear para estancar um tipo de sangramento. Tá. Porém, o que acontece? Um trauma associado a uma fratura e que ela permanece longos períodos ali, às vezes acamada, aí vem esse mesmo ciclo de somatório de fatores de risco. Quando nós, médicos, pegamos um paciente submetido a um trauma que vai ficar acamado, a gente entra com o que a gente chama de profilaxia. O que é isso? Não é o tratamento da trombose, porém é o uso da dose de anticoagulante numa dose menor, só para prevenir a trombose. Porque eu já sei que aquele paciente tem um risco maior. E aí, quando eu sei disso, o que eu vou fazer? Tentar ao máximo minimizar esse risco. Mais gente participando. Agora, Maria Eduarda Teles, vamos acompanhar juntos. Então, eu tenho a dúvida se tem alguma relação do anticoncepcional com a trombose. Sim, a gente falou. Tem relação, né? Existe. O anticoncepcional, ele
tem uma ação nos nossos receptores que existem no vaso. Então, acaba causando uma vasodilatação, tanto que quem usa anticoncepcional sempre queixa, ou às vezes na época da menopausa, quando você está sob a ação de hormônio, tem aquela ação relacionada ao edema. Então, existe a vasodilatação, o vaso dilata, pode haver o extravasamento. Tá. E isso também pode mudar o fluxo ali do próprio sangue. O anticoncepcional, ele é um fator de risco. Ele entra como 0,0005, é um fator de risco. Porém, entram os outros fatores, que às vezes podem somados, aí sim elevar muito o risco. Sedentarismo, tabagismo, muito álcool, obesidade. Você vai somando isso fatores, tudo, né? Você eleva. Tem duas situações aqui, olha só. A Silvana, do Monte Hebron, sente muita dor nas pernas. Parece que ela está carregando ferro. Ô, minha amiga, deve ser pesado, né? Eu queria saber se tem alguma coisa, principalmente depois que ela tomou a vacina da Covid. Tem alguma coisa relacionada? Pode levar a trombose? Existe a dor da doença venosa em si, que é essa dor de cansaço, essa dor em peso, vontade de colocar a perna para cima, né? Pode estar relacionado com a doença venosa. A doença venosa em estágios avançados, em que a pessoa tem varizes calibrosas, que podem às vezes ter o fluxo lento ali dentro do vaso, ela pode iniciar com uma tromboflebite, que é a formação do coágulo numa veia que é superficial, e isso sim pode se propagar até chegar a uma trombose venosa profunda. Quaisquer comorbidades assim relacionadas com a parte circulatória, é importante que o especialista avalie para ir orientando os riscos. Antes da gente fazer mais uma pausa, a Iris contou que é vítima da trombofilia. 55 anos, trombofilia no corpo todo, está medicada e a médica pediu exercício físico diariamente. Vai andando. Porque é saúde, né, Iris? Com certeza. Obrigada por participar. Já volto com você aqui. Estamos de volta aqui com a nossa querida Viviane Verônica, que é angiologista. Obrigada a você que está mandando as suas perguntas aqui. Vamos tentar atender todo mundo. A Luciene de Coromandel falou que a sobrinha dela engravidou. E aí, infelizmente, perdeu o bebê e ela quer saber se pode ter sido por trombofilia ou trombose e se ela vai poder engravidar novamente, se corre o risco de uma nova trombose. Excelente pergunta. A trombofilia, ela está muito relacionada aí com o período que a gente falou, né? Do período fértil da mulher e com as gestações. O que acontece? Ali, dependendo da época que o embrião vai crescendo, ele é nutrido por vasos da placenta. E aí, a pessoa que ela tem essa predisposição, às vezes, para a trombose, pode acontecer de trombosar os vasos que estão levando ou retornando com o sangue para ser limpo. E aí, esta trombose pode resultar em aborto. O que acontece? Não é que ela não vai poder ter filho. Aí a importância do diagnóstico. Porque fazendo o diagnóstico precoce, aí assim que fez o diagnóstico da gravidez, a gente tem como iniciar o uso do anticoagulante. O que é? É aquela injeçãozinha ali que o bebezinho estava segurando. Por quê? Ele vai nascer, mas às custas do uso do anticoagulante durante toda a gestação. E na gestante, esse anticoagulante não dá para ser o remedinho via oral. Ele precisa realmente ser aquela injeçãozinha que a gente faz no tecido subcutâneo. Então, é possível de tratamento, ela pode ter filhos, mas é importantíssimo que esse diagnóstico seja feito antes para não decorrer em aborto. A Lucilena tem uma preocupação, né? Ela tem uma veia que está muito alta, quer saber se pode levar a trombose. Tem 2 anos e 8 meses que está esperando uma consulta, minha flor, na rede pública de saúde. Aí entra, né, a rede pública de saúde com esse sistema que a gente sabe que, assim, às vezes é o fluxo e, assim, a gente tem orientado alguns pacientes a buscar novamente. Muitos pacientes, às vezes, ficaram perdidos na rede e, às vezes, o fato de tentar buscar novamente um atendimento, ele consegue
entrar na fila e às vezes acaba sendo atendido de forma mais rápida. Essa avaliação, ela é importante. Só o fato de ter a variz, a veia aumentada, ela não é um risco tão elevado. Mas é importante passar por uma avaliação para a gente ir analisar o restante, os outros fatores. A Angélica do Santa Mônica, há 3 anos, teve uma tromboembolia pulmonar, foi parar na UTI, minha amiga. O médico disse que a provável causa seria o uso do anticoncepcional. Agora ela está na perimenopausa. E aí os médicos dizem que ela não pode fazer reposição hormonal por conta disso. O que você orienta ela? É uma grande polêmica isso hoje em dia. Existem vários estudos por conta disso. Tem estudos que, pensando na qualidade de vida da mulher, estão discutindo até a possibilidade de anticoagular a paciente, que é você usar o anticoagulante dependendo do caso da paciente, se ela tem, né, outros fatores de risco, para que ela possa fazer a reposição hormonal, porque às vezes isso é uma queixa muito importante para a paciente. Olha, cada caso é um caso, o que eu estou falando são coisas que ainda estão sendo discutidas. E não existe nada com certeza ainda alinhado. Porém, é uma fase que a paciente tem muita queixa e a parte do uso de hormônio é algo que ainda é restrito. É contraindicado o uso do anticoncepcional, é contraindicado o uso de hormônio para quem já teve uma trombose, para quem tem uma trombofilia conhecida. Então, olha, se a gente for analisar tudo isso, a importância de uma avaliação médica para se definir com clareza qual a melhor conduta. A Maria do Morumbi, a mãe dela teve trombose, quer saber se pode ter, sente muitas dores da batata do pé, principalmente quando fica de pé, assim como a Adriana do bairro Ipanema, que sente muita dor na panturrilha. Isso pode ser indicação? Então, o simples fato de a mãe ter tido não quer dizer que necessariamente a filha terá. A análise aí de uma anamnese, de exames que podem ser feitos, a gente vai discutir exatamente o que levou o fato de a mãe ter tido uma trombose e aquilo em que a pessoa está inserida. Se ela tem o mesmo fator de risco, se é uma relação genética ou não. E a dor na panturrilha, ela pode ser quando dor intensa, aguda, na maioria das vezes, às vezes apenas em uma perna, ela acompanha um inchaço importante, um endurecimento da perna, um escurecimento do ponto que é mais distal, porque está obstruindo, né, o fluxo do sangue. Então, tudo isso somado são características da trombose venosa profunda. Existe um alerta. Quando é uma dor importante, deve procurar o atendimento. Aí eu vou trazer a pergunta de uma amiga que quer saber qual exame de sangue descobre a causa da trombose. Se tem predisposição. É exame de sangue ou é ultrassom? Então, vamos lá. A trombose em si, o diagnóstico é feito prioritariamente com o Doppler, com o ultrassom. Entendi. Você vai lá e visualiza o coágulo. Quando você pressiona, aquela veia ela não colaba, porque ela está com o coágulo. Então, é o diagnóstico da trombose. Porém, o diagnóstico da trombofilia, que é esta predisposição, quando é uma trombofilia hereditária, a gente tem exames que são feitos com coleta de exame de sangue. Algumas delas alguns exames são genéticos, porque você tem que buscar lá se tem essa alteração do gene, e alguns são pela dosagem dos fatores de coagulação. Então, tem como a gente investigar isso, porém, por exemplo, esses exames genéticos são exames caros e que, às vezes, alguns convênios não cobrem. Ai, que conversa boa! Essa é a Viviane Verônica apresentando mais uma vez essa amiga querida, que é angiologista e nos ajudou aí muito com a trombofilia e trombose. Obrigada a você que participou e a gente espera, aliás, eu tenho certeza que esclareceu bastante, não é? Querida, muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Volte mais vezes, Obrigada. Tá bom?